Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like também e fica aí por dentro de tudo que rola aqui no canal, que tem muita coisa diversificada aqui, viu? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês os 5 livros que eu terminei de ler em janeiro de 2022. Tô feliz de vir fazer esse vídeo aqui para vocês, porque apesar de que no meu Instagram eu sempre posto no feed o que eu tô lendo, né? Algumas não posto tudo não, mas posto algumas coisas que eu tô lendo, coloco um breve texto explicando o que é, o que eu achei. Também coloco salvo nos destaques há anos os livros que eu li. Acho que vai ficar legal ter aqui esses vídeos também mostrando para vocês. E, inclusive, se você quiser ver como foi que eu li esses 5 livros em janeiro, no vídeo anterior é um vlog em que eu mostro para vocês que eu terminei de ler 3 livros em janeiro, lendo 1 hora em 4 dias. Ou seja, quer dizer, pelo menos 1 hora, né? Teve dia que eu li mais tempo que isso, mas eu mostrei para vocês nesse vlog como que dá para fazer essas leituras quando a gente prioriza. E eu quis mostrar nesse sentido de 1 hora por dia. Em 4 dias deu para dar uma super agitada aí nessas leituras. Então deixa eu mostrar para vocês quais foram os livros que eu terminei de ler em janeiro. O primeiro livro que eu terminei em janeiro, apesar de que eu já tinha começado em dezembro, mas terminei mesmo em janeiro, foi Cartas do Papai Noel, do Tolkien. Vocês já me viram falando dele aqui em vlog, em outros vídeos. Eu gostei demais desse livro, achei a coisa mais linda, gente. São cartas que realmente o Tolkien escrevia à mão para os seus filhos, como se ele fosse o Papai Noel e como se ele fosse o Urso Polar também. Então fazia essas trocas, inclusive às vezes na carta vinha a carta do Papai Noel com notinhas do Urso Polar. Até abri aqui, ó, nem tinha botado para abrir nessa página, mas aqui, por exemplo, é o Papai Noel escrevendo e aqui é o Urso Polar. E como vocês podem ver, o Tolkien variava até a letra que usava para cada um desses personagens. O Tolkien escreveu essas cartas como resposta ao que os seus filhos enviavam para o Papai Noel. E nessas trocas de cartas, às vezes eu até pensei que seria algo bem solto, porque cada ano que passa, né, eu falei, vai ser um monte de coisa aleatória. Mas não, o Tolkien, sendo quem ele é, ele colocou uma história que ela tem continuidade. Então, o Papai Noel e o Urso Polar, eles vão contando como são as coisas lá no Polo Norte, as aventuras, outros personagens que existem, as atrapalhadas do Urso Polar, as aventuras que eles têm por lá. Então, assim, é muito divertido, muito gostoso de ler e envolvente também, justamente porque tem essa continuidade, tem todos esses dramas acontecendo lá. E além disso, são cartas que dialogam com o que estava acontecendo na época. Porque afinal de contas, a primeira carta começa lá em 1920 e termina em 1943, a última enviada pelo Tolkien. Então vai dialogando, não de uma forma profunda, mas tem aqui retratos da guerra e o que estava acontecendo na época. Então isso também é bastante interessante de acompanhar e de ler. Eu gostei muito também de ver o crescimento dos filhos dele, os novos filhos chegando, né, para escrever as cartas para o Papai Noel. E também triste, mas interessante de ver quando eles crescem e param de responder o Papai Noel também. Então, gente, eu achei demais, fora que a edição é linda. Ela tem também os desenhos, porque nas cartas o Papai Noel, o Tolkien, desenhava as cenas do que estava contando na carta. E ela é toda assim, ó, uma edição linda. Cada ano que tem a carta, tem o envelope, tem a cartinha com a letra que o Tolkien fazia. Olha que amor. Então eu acho que é uma experiência muito gostosa para você ter com seus filhos também, com crianças, se você quiser ler com eles. Mas eu li sozinha como adulta e eu achei genial, achei excelente, super indico. E eu dei 5 estrelas para esse livro e todos os links dos livros que eu li estarão aqui embaixo na descrição. O outro livro que eu li em janeiro, li mesmo, comecei e terminei em janeiro, em uma sentada, uma tarde, foi Franken City, do Emílio Garofalo Neto. Essa é uma das histórias que faz parte do 1 ano de história, o projeto do pastor Emílio, e que são ficção cristã. E essa daqui eu ainda não tinha lido, então li agora em janeiro. Achei demais, a capa é linda, ó, quem fez foi a minha irmã, Ana Miriam. Você encontra Mi Designer no Instagram.
e eu dei 5 estrelas para esse livro. E aqui nós temos uma entrevista que a repórter Louise vai fazer com um bilionário israelita. Mas assim, o que tem de curioso? Ele já tem várias coisas curiosas nele mesmo, já desperta o interesse das pessoas. Porém, tem um projeto que ele vai lançar de uma cidade que pretende juntar tudo de melhor de várias cidades do mundo. Então aqui tem algumas delas e olha só, até deixei marcado aqui para mostrar para vocês. Então, tá vendo? Seria uma cidade que junta a melhor parte de várias cidades do mundo. E justamente por ter essa junção aqui da melhor parte de várias cidades, o projeto fica conhecido como Franken City, por isso o nome do livro. Nessa entrevista que ele vai dando e vai conversando com essa repórter, ele vai contando o porquê desse projeto e acaba revelando muito do coração dele. Então ele vai contar as experiências que ele teve, o que ele quer resgatar, e a gente vai vendo aí muito desse homem de Salomão. E vai vendo que no final das contas temos aqui toda uma questão eclesiástica, de Eclesiastes, nesse livro. Achei lindo, achei super tocante e por isso eu dei 5 estrelas e é curtinho também. É um desses livros que eu indico quando você quer ler, quer começar e terminar um livro, porque isso empolga você a ler outros livros. Então aproveita essas histórias do ano de história, tem e-book e tem livro físico também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, o outro livro que eu comecei e terminei em janeiro foi A Igreja é Essencial, que é esse livrinho aqui, foi um lançamento, não sei se tão recente assim da Fiel, mais recente, prefaciado pelo Jonas Madureira, e eu achei esse livro maravilhoso, também dei 5 estrelas para ele. Ele é um livro curtinho, que é essencial nesse momento em que nós estamos vendo tantos cristãos que não estão mais voltando para a igreja depois de tudo que nós passamos, né? E como tem sido, às vezes, para o crente muito mais cômodo ficar em casa, achar que a igreja pode ser uma igreja online, que basta assistir cultos online. Então, justamente, esse livro vem mostrar para o leitor, e eu indico que todo mundo leia, inclusive que faça leituras em grupo na igreja, vai ser muito bom para fortalecer esse entendimento do que é a igreja. Mas ele vem mostrar que a importância da igreja e por quê, o que é a igreja. Então eu até anotei aqui uns temas que ele fala, né, em cada capítulo. Ele vai falar o que é a igreja, quem pode pertencer a ela, se nós precisamos mesmo ir à igreja. Vai falar de pregação, de ensino, disciplina, sobre amar uns aos outros na igreja e sobre amar os de fora também. E vai falar sobre liderança. Então ele trata de todos esses temas. E eu comentei já, tanto no vlog como em outros vídeos para vocês, que eu comecei a ler depois que tinha começado a série no podcast, e A Igreja Não É o Templo, que eu tô fazendo com o pastor Emílio. E foi ótimo também para complementar esse podcast, ler esse livro, porque casou perfeitamente. E que Deus use esse livro, use o podcast também, para abençoar a igreja e para, né, fazer com que os crentes entendam que a igreja ela é essencial e que pertencer a uma igreja, servir numa igreja é um chamado a todos aqueles que se dizem cristãos. Outro livro que eu comecei e terminei em janeiro também foi Como Cultivar a Amizade Bíblica, da editora Eden Publicações. Eu recebi deles e fiquei muito feliz, muito honrada. E ele é curtinho também, gente. Ele tem 55 páginas, na verdade, um pouquinho mais. Aqui, ó. 56, um pouquinho mais, 56 páginas. Então ele é curtinho, objetivo, fácil de ler. Gostei bastante da leitura. E eu gostei principalmente da segunda parte dele, onde começa a dar as dicas práticas sobre como aprofundar as amizades bíblicas. Então eles vão dar várias dicas, né, sobre conversar juntos e vai desenvolver isso. Tô dando uns exemplos aqui para vocês sobre servir juntos, pensar juntos, aproveitar a vida juntos, orar juntos. Então dá várias dicas práticas. Então se você tá com essas, muita gente me pergunta, né, como fazer amizade na igreja, como fortalecer a amizade na igreja. É legal que esse livro aqui dá dicas bem práticas. Eu vou deixar um link também na descrição de um texto meu que eu também dou umas dicas de como você fazer essas amizades na igreja, como se envolver, e aí complementa aí pra você. E por último, um livro que eu já tinha começado antes, em dezembro, mas eu não tinha terminado, e aí eu preciso terminar, foi esse daqui, O Homem de Giz, que é um livro de ficção que estava bem famosinho há uns anos atrás, e acabou, né, como a capa é muito legal, e a borda dele é muito legal,
Eu acabei comprando, acabei começando a ler e em vez de abandonar, porque eu não estava gostando, tipo, já tinha passado várias páginas e não estava desenvolvendo para mim, não estava funcionando para mim, eu acabei, né, insistindo e terminei. Ele não é um livro curto, porque apesar dele não ter tantas páginas assim, ele tem 269 páginas, ele é letras bem pequenininhas e as páginas elas são bem grandes. Então, assim, bom, o livro ele intercala ali entre 2016 e as lembranças do personagem, o Ed, do que aconteceu no passado, na infância dele. E essas lembranças vêm porque ele e os amigos em 2016 recebem aí essa carta com um homem de giz enforcado. E aí começa a vir as lembranças do que foi que aconteceu lá no passado. E fica nisso, né? Fica alternando os anos e a gente vai acompanhando o que está acontecendo no presente de 2016 e o que aconteceu lá atrás na infância deles. Só que assim, gente, claro, como eu sempre digo pra vocês, é questão de gosto, é questão de estilo, é questão de do que você gosta da escrita. Pra mim, eu não gostei, eu dei 2 estrelas pra esse livro. Não me envolveu, não me prendeu e pra mim não teve muita coerência na história. Talvez se eu tivesse lido esse livro mais, assim, mais adolescente, eu acho que talvez eu teria até gostado, mas mesmo assim eu não indico muito, porque tem umas cenas muito desnecessariamente gráficas aqui nesse livro. Tem sobre abuso também aqui, bullying, mas essas cenas eu achei desnecessariamente gráficas para a classificação etária do livro. Então, só mencionar que eu li, terminei de ler, porém eu não fez assim o meu estilo, não deu muito certo pra mim. Tá? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver aí quais foram as leituras que eu fiz em janeiro. Comenta, deixa aí nos comentários quais foram os livros que você leu em janeiro. E vê também o vídeo anterior a esse, que é o vídeo que eu mostro como é que foi fazer essa leitura 1 hora por dia em 4 dias e terminar 3 livros nesses 4 dias. E eu espero que incentive você a ler mais, melhor e com alguma qualidade. Tá bom? E vamos lá, fevereiro já começou e as leituras de fevereiro também.